São 7h42, Folha FM, a rádio que toca você. Para você, nosso ouvinte que chega agora na transmissão, eu sou Marco Antônio Rodrigues, são 7h42. Estamos conversando com o deputado federal Marcão Gomes. E Marcão vai falar um pouquinho agora. Marcão, vamos entrar num assunto, porque quando a gente fala do trabalho do combate à epidemia, ao Covid-19, a gente fala de atuação federal, estadual, municipal, que se unem, que não adianta também você fazer isso descoordenado. Tem que haver uma coordenação, tem que haver alguém que diz, eu mando aqui, vamos lá, vamos organizar. Sim. E vai ser assim o caminho e as pessoas vão seguir. Mas vamos falar um pouquinho do governo federal. Recentemente, logo no início, aí no dia 15, depois de solicitar até que as pessoas não fizessem a manifestação, a aglomeração e tal, o presidente Jair Bolsonaro acabou indo às ruas, né? A explicação que foi dada pela sua assessoria é de que ele achou que deveria pelo menos comparecer de longe e dar uma certa assistência, mas ele acabou indo perto, tocou em 150, 200 pessoas e tal. Você, como hoje membro do Congresso Nacional e que está vivendo esse clima todo de governo, de polarização, esquerda, direita, acusa isso, muitas coisas são um pouco desnecessárias, dependendo. Por exemplo, eu achei, durante toda a cobertura de um canal de televisão do coronavírus, tirar 15 minutos só para falar de uma fotografia com 10 pessoas do governo de máscara. Que a máscara estava errada. Gente, é desnecessário. Pode estar errado? Pode. Ficou meio ridículo aquela foto parecendo uma ceia de A Última Ceia. Ficou. Mas tem coisa mais importante a tratar. Sim. Você que vive diariamente, você acredita que essa politização, essa polarização direita e esquerda pode prejudicar? E como que você acha que o governo está atuando, o ministro Mandetta, principalmente, que está sendo muito elogiado, pelo menos nas mídias, né, pelo seu equilíbrio, em lidar com essa situação toda? Como que você se coloca nisso? Não, você fez uma análise muito interessante. De fato, isso vem acontecendo muito no Congresso Nacional. Boa parte das discussões que têm ocorrido no Congresso Nacional têm sido discussões infrutíferas, né? Discussões em torno de dogmas entre oposição e governo, esquerda e direita, mas que não contribuem muito para a sociedade brasileira neste momento. Infelizmente, muitas dessas discussões acabam sendo, né, provocadas pelo próprio presidente da República, como nós passamos um tempo enorme discutindo a questão da colocação do presidente da República a respeito de um furo jornalístico, né? Então, aquela colocação do presidente acabou promovendo horas e horas e horas de debates intensos e improdutivos no Congresso Nacional acerca de um tema que não tem muita relevância para a população brasileira. A população brasileira quer saber da questão do emprego. A população brasileira quer saber a questão da educação. A população brasileira agora quer saber quais as medidas de enfrentamento da pandemia. Então tem determinadas colocações, como teve essa colocação a respeito do furo jornalístico, que foi... Eu acredito, houve uma foi uma indelicadeza dele. Mas é uma opinião minha. Mas algo provocado que acaba perdendo, a sociedade perdendo muito tempo discutindo em algo. Isso pode ser resolvido de outra forma entre a jornalista que se sentiu ofendida e a equipe do presidente. O presidente processa. Tem várias formas. Outro equívoco, ao meu ver, do presidente da República foi colocar um comediante para poder falar a respeito do PIB. Aquilo é uma vergonha para o país lá fora. É um assunto tão interessante e importante para a nossa economia.
o presidente se esquiva para não responder do PIB de 1,1, que foi um PIB ínfimo, e coloca um humorista com a faixa presidencial, debochando de todos os jornalistas, de toda a população brasileira, e também nos causando vergonha internacional. Aí aquele tema vai para dentro do Congresso Nacional e perde-se também uma energia, um tempo enorme discutindo algo que não traz nenhum benefício para a população brasileira. E agora, por último, né, essa manifestação pública, mesmo depois, né, de já constatada a pandemia mundial, manifestação pública do presidente não tendo zelo com a sua saúde própria e nem com a saúde daqueles que estavam próximos a ele. Então, é algo que é muito complexo. E em paralelo a isso, nós só temos a elogiar a postura do ministro da Saúde. O Mandetta tem sido excelente e tem feito tudo aquilo que ele pode. Eu estive participando junto dele numa reunião na Câmara Federal, onde ele levou diversos especialistas para poder explicar quais as medidas que seriam tomadas no início da semana passada. E ele tem tido uma atuação impecável à frente da sua pasta, procurando dialogar a todo momento com a Câmara Federal, com o Senado Federal, procurando auxiliar e também estando aberto ao diálogo com os governadores de estado para fazer com que a gente consiga controlar, né, esta pandemia e fazer com que os danos sejam os mínimos possíveis para a nossa população. E você vê que a atuação do Mandetta, não, além de ser médico, que contribui bastante, mas parecendo um bom gestor, né? E como ministro da Saúde. Aliás, uma coisa muito interessante, um dos bons ministros da Saúde que nós tivemos, tem muitas críticas, eu tenho muitas críticas a ele como político, mas um dos bons ministros da Saúde que nós tivemos foi o José Serra, sim, que não é médico. Sim, e que teve uma boa atuação à frente da pasta. Exatamente, conseguiu coisas que hoje nós estamos desfrutando até hoje. Foi quebra de patentes, do AZT, por exemplo, remédio que combate o HIV, a lei dos genéricos. O ministro Mandetta ele tem atuado de forma muito firme, de forma muito capaz e competente. A sua equipe é uma equipe muito boa. Eu estive junto do Dr. Francisco, que auxilia no Ministério, também o prefeito Rafael Diniz teve a oportunidade, esteve presente conosco junto com o Dr. Abdo Neme, onde nós informamos, né, ao Ministério que Campos ele possui, na verdade, ele atende acima da meta esperada, tanto na alta complexidade, né, na média e na alta complexidade, quanto no PAB. Então, nós solicitamos lá o aumento de recursos para a MAC e para a PAB, mostrando que a gente precisa aumentar esse teto, porque a nossa produção é bem maior do que os valores que são repassados. E, de pronto, eles ficaram de solicitar levantamento. Aí, nesse meio termo, né, nesse meio tempo, na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande, Marco Antônio, do retorno político do gabinete do presidente para as demandas dos ministérios que são solicitadas pela Câmara de Deputados. Então, tem acontecido uma demora, né? Nós temos aqui recursos que já foram liberados para a questão do telhado, do conserto do telhado do Hospital Geral de Guarulhos, do HGG, mas a Casa Civil ainda não liberou para que o Ministério da Saúde possa efetuar todo o trâmite e a gente possa avançar com a licitação e ajudar a nossa população. Então, existe uma morosidade muito grande neste diálogo entre o governo, na verdade, entre essa triangulação, entre governo, Câmara Federal e Ministério. Então, existe uma morosidade que acaba prejudicando a população. A gente foi lá solicitar a liberação dessas verbas, nós solicitamos o aumento do MAC e do PAB, mas quanto à equipe do ministro Mandetta, nota 1000. O problema, eu acho que vem do freio, né, da pasta... Da estrutura que já existe. Não, e também, naturalmente, o ministro Paulo Guedes tem promovido alguns freios, e aí a liberação de recursos acabam sendo efetuadas de forma mais
morosa. Isso acaba prejudicando muito a população. Aí a gente tem um histórico, né, aqui no Brasil, também em outros países também tem muito isso, mas que não é o caso, mas que muita gente pode imaginar da seguinte forma: estão criando dificuldade para vender facilidade. Lembra dessa expressão? Existe uma expressão famosa nesse famosa sentido. disso. O cara disse, não, mas eu vim aqui tirar um documento. Não, mas não pode, só tem que ter o outro documento. Mas como? O outro documento eu só posso tirar se eu tiver esse. Não, mas é que... Aí cria um conflito de o que você precisa ter primeiro, né? Aquela história do ovo ou a galinha, meu Deus. Nesse momento nós temos que esquecer todos os conflitos, andarmos todos de mãos dadas, né? O presidente da República, os seus ministros, os governadores de estado, os deputados federais, senadores, os deputados estaduais, prefeitos e vereadores, independente de ideologia, independente de posição partidária. Nós temos que andar todos de mãos dadas, porque o que está o interesse é comum a todos. É a saúde do povo brasileiro. Então nós temos que estar todos de mãos dadas. Independente das críticas e posicionamentos políticos que nós temos em relação a um fato ou outro, nós temos que esquecer todas essas diferenças e, de forma unida e de mãos dadas, procurarmos os caminhos para o enfrentamento dessa grave crise. É uma crise de saúde que vai ter o desdobramento, por certo, na crise econômica e financeira pela suspensão de a circulação de bens e de serviços, e quem sofre com isso é a população mais pobre, mais carente. Então nós temos que estar todos unidos de mãos dadas para poder superar este momento de dificuldade, né? A previsão do ministro Mandetta, ele colocou para questão de estabilização, né? Uma primeira expectativa dele seria agosto ou setembro, com a curva bem decrescente. Já decrescendo, mas então vamos trabalhar com todas as medidas protetivas, preventivas, para que a gente possa, antes desse prazo, se Deus quiser, fazer com que essa curva caia e a gente tenha o controle. Um pouco, volte ao normal. E volte ao normal. E a gente tenha a possibilidade de fazer com que a economia volte a se movimentar. Agora, uma coisa que fica diante de toda vez que acontece um fato desse, Marcão, tem a famosa música do Lulu Santos com um poema lindo do Nelson Mota, que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Perfeito. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida é como o vai e vem das ondas do mar. Sim. Mas, e é verdade, quer dizer, quando a população passa por uma situação dessa, e eu espero que isso seja verdade, ela absorve alguns hábitos e alguns comprometimentos e passa a incorporar isso no seu dia a dia. Eu espero que seja assim. Por exemplo, o doutor Nélio Artiles, que esteve aqui, um excelente médico, infectologista, conhece tudo, falou aqui, muitas coisas que ele falou aqui 2 semanas atrás estão acontecendo. Falou que lavar a mão era um hábito que as pessoas tinham que ter todo dia, toda hora, antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, e evitar colocar nos olhos, porque mão é muito sujo. Isso. A mão é muito suja, porque você... É com ela que você... toda hora, né? Com ela que você trabalha, você pega em dinheiro, de onde veio aquele dinheiro, você não tem a menor ideia de onde veio, né? E a gente invariavelmente põe a mão no rosto, coça o olho, né? A gente tem esse hábito, e você me fez lembrar da questão da higiene, um alerta, que aproveitar a audiência da 98.3 do seu programa, Marco Antônio, e informar a população. A população fica muito preocupada com a questão do álcool, né? O álcool é para onde não tem a água. Se você tem... É a emergência. O álcool é quando você está na rua, que você não tem uma torneira próximo com sabão para você se higienizar, né? Não há necessidade da utilização do álcool aonde existe uma torneira com água. Porque o sabão é bactericida. Então as pessoas ficam muito desesperadas, não tem álcool, sumiu o álcool no mercado. Mas se você tem água, sabão, você
substitui a higienização por álcool de forma muito tranquila. Não há necessidade de você estar se higienizando com álcool o tempo inteiro, somente nos locais onde não tenha água e sabão. E não, deixar isso claro para a população. A questão ontem também que eu vi de um especialista informando da questão do percentual de 70% que é necessário a utilização do álcool com 70% para poder matar, né, o vírus, ou eliminar o vírus. E ele falando assim, pode-se utilizar o álcool normal, que tem 99 alguma coisa de que é o percentual dele, pode. Se você puder colocar num recipiente, na verdade 700 ml deste álcool comum, que tem quase 100%, e você complementa com álcool, ele acaba virando 70%, que a mistura da água com álcool. Porque o álcool porque o álcool também de 40, para higienização. por exemplo, ele é muito fraco. Ele é muito para limpeza né? Limpeza então, de casa, de vidros. Aproveitar e também conscientizar a população, né, quanto a essa questão do álcool. Fica muito, as pessoas, eu tenho encontrado famílias muito desesperadas, como eu disse no início, sobretudo a respeito da informação. Tem muita informação e tem muita desinformação, infelizmente, nas redes sociais. Então tem muita gente que contribui para poder orientar de forma correta, mas infelizmente tem muita gente que contribui para disseminar pânico, fake news e desinformar a população. Então a gente tem que estar aproveitando a todo momento, através principalmente do rádio, da TV, das redes sociais confiáveis, informar a população da maneira adequada e como ela pode se prevenir, se precaver, se proteger. Existe um outro ponto também que vários médicos falam isso, o doutor Artiles citou. Nós temos em nossas mãos e nossas peles, nossa pele do corpo, nós temos milhares de bactérias. Né? Umas são necessárias para combater as ruins, as boas combatem as ruins. Quando você começa a se desinfetar demais, você perde proteção. Você acaba perdendo parte da sua defesa. Parte da sua defesa, exatamente. Eu me lembro que nos anos 70, 60, 70, havia um sabonetezinho que não fazia muita espuma, mas era um sabonete, e os médicos que estão nos ouvindo vão lembrar disso, principalmente os mais coroas, chamado Fisoex. Ele vinha num vidrinho de plástico verde, um bico assim, parece bico de mostarda, com uma tampinha. Você botava na mão, ele era bactericida. E vendia em farmácia. Hoje não existe mais em farmácia. Porque todo mundo comprava Fisoex para dar banho em criança de Fisoex. E os pediatras falaram, gente, não faz isso. A criança precisa, o Fisoex mata todas as bactérias, daqui a pouco a criança fica vulnerável. E esse Fisoex eu cheguei a ver muitas vezes em centros cirúrgicos, os médicos fazendo aquela asepsia antes de uma cirurgia. Aí sim, o Fisoex. Então ele tem que ser um produto para uso hospitalar, né? Como éter e essas outras coisas. Perfeito. Porque é um exagero que as pessoas cometem e acabam se desprotegendo, né? Verdade. E as pessoas precisam entender também que nesse momento, a gente falamos um pouquinho da higienização, Marco Antônio, mas conscientizar sobretudo as pessoas que não estamos em férias, não é? Então a gente tem que... Ontem eu estava assistindo a um programa de televisão onde estava divulgando as praias, em vários pontos do nosso país, praias lotadas neste período de pandemia. Então as pessoas que se afastaram do trabalho, aqui em Campos, não estou falando que é o caso do nosso município, mas o prefeito, de forma muito preventiva, tomou uma série de medidas, dentre elas suspensão de aulas, suspensão de projetos esportivos, também a suspensão das apresentações teatrais. Isso faz com que muita gente tinha a sua programação de trabalho acabe ficando ocioso, mas quem não consegue fazer o trabalho via casa, via home office, não é para poder ficar
passeando, não é para poder ficar indo à praia, não é para poder ficar se locomovendo e se encontrando que houve essa liberação. É justamente para as pessoas se prevenirem os seus familiares. É, sobretudo, um gesto de amor ao próximo e um gesto de cidadania. Então, a gente tem que estar conscientizando a todo momento que a melhor prevenção é ficar recluso junto de sua família em casa para poder fazer com que essa curva, o mais rapidamente possível, ela possa baixar. Então, neste momento, as pessoas foram liberadas dos seus trabalhos, não para poderem ter atividade de lazer, e sim para poderem ficar reclusas. E, infelizmente, tem muita gente que não tem essa consciência e que tem se movimentado. É verdade. Não estou falando que é o caso de nossas praias, mas a gente tem visto isso pelo país afora. Tem um ponto importante, num comunicado que o Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, sim, deu sobre o tempo de vida do vírus em cada superfície, nas mãos, explicou da máscara, que a máscara ela é muito eficiente se você está contaminado. Exatamente, a máscara é para ser utilizada se houver, se o paciente estiver contaminado, para que ele não espalhe mais o vírus. Né? Essa semana eu utilizei máscara apenas no caminhar até o aeroporto, tanto quando cheguei, porque no aeroporto você está ali em contato, apesar de eu não estar sendo portador do vírus, mas tem muita gente que chega de todo lugar, né, e que num ambiente totalmente fechado, né, dentro da aeronave, dentro do aeroporto, com ar-condicionado circulando para todos. Então muita gente estava utilizando, mesmo sem estar sendo portador do Covid-19, estava utilizando como forma de se prevenir por estar respirando um ar comum, né? Seja dentro da aeronave, seja dentro do aeroporto. Mas a recomendação é para a utilização apenas por pessoas que estejam portando o Covid-19, para evitar a disseminação para outras pessoas. Exatamente. E a máscara ela tem também um tempo. Sim. Depois de uma ou 2 horas, não sei, você deve trocar e tal. E eles explicam, por exemplo, roupa. Se tiver contato com vírus, lava e põe no sol. Porque o sol é um remédio, um santo remédio. Quando você falou ir à praia, também, isso é outra coisa, isso é lazer. Agora, se você tiver uma área na sua casa, que não tenha ninguém mesmo, que você possa pegar uns 10, 15 minutos de sol, é bom para a tua saúde. Sim. Né? Porque procurar as pessoas também ao chegar em casa, aquelas que ainda estão trabalhando, procurar deixar os calçados fora de sua residência, entrar descalço, porque a gente sabe que ao caminhar... muita coisa, né? Então é procurar se prevenir da melhor maneira possível, porque, como ele disse, é um gesto de cidadania e de amor ao próximo. Né? Nós não estamos fazendo só por nós mesmos, mas por toda a nossa população. Então nós temos que estar atentos quanto a isso. Antes da gente ir ao terceiro segmento, em que a gente vai conversar sobre o governo municipal, as eleições que se aproximam, e vamos fazer um pinga-fogo no final. Fica à vontade. E a Luísa bolou isso e é muito legal a gente fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do governador Wilson Witzel nesse episódio. Eu estive nas últimas semanas 2 vezes com o nosso governador. A gente esteve participando de um encontro nacional, onde a gente discutiu no Rio de Janeiro, PL Nacional, discutiu a questão da temática da política para mulheres, e a gente precisa de cada vez mais a sensibilidade das mulheres dentro da política. E o governador esteve presente neste evento. Nós conversamos um pouco acerca de algumas medidas que ele vem tomando, principalmente no controle da segurança pública em nosso estado, que tem ido muito bem, né, no controle da segurança pública, tem avançado em alguns pontos, na educação, no meio ambiente, na saúde. E aí eu parabenizei o governador, que na saúde, Marco Antônio, o governador procurou atuar de forma como a gente não via há muito tempo com outros governadores, que é atuar independente de bandeira política, estar ajudando a todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Isso tem que parabenizar
o governador Wilson Witzel, que independente de prefeito que apoiou ou deixou de apoiá-lo nas eleições passadas, ele tem encaminhado recursos, não olhando nenhuma bandeira partidária e ajudando toda a população do estado do Rio de Janeiro, sobretudo na saúde. Eu tenho acompanhado isso de perto e o parabenizei. Porque governadores anteriores, infelizmente, olhavam assim, Marco Antônio é prefeito de uma cidade tal, ele é meu aliado, eu mando recurso para ele. Ele é meu opositor, ele fica esperando. E quem sofria com isso era a população. Infelizmente, governadores que vieram antes do Wilson Witzel tinham essa prática, e ele rompeu com essa prática, e eu parabenizei por isso. Depois, na semana seguinte, nós estivemos juntos em Brasília, onde eu tive a oportunidade, depois da saída dele do Senado, nós o acompanhamos em reuniões com várias lideranças partidárias na Câmara Federal, onde ele estava falando acerca da PEC 187, que é de desvinculação de fundos. O que é essa proposta de emenda à Constituição 187 que o governador Wilson Witzel está defendendo no Congresso Nacional? É a possibilidade, Marco, de a gente, dos governos estaduais, fazerem captação de recursos fora do país, com juros mais baratos, para poder pagar dívidas com a própria União, com Caixa Econômica Federal, com o BNDES, e a sobra da diferença, né, dessa economia dos juros adquiridos no mercado internacional mais em conta, seria colocada em investimentos em saúde, em habitação, em favor de toda a população. Então é uma PEC, a PEC 187, muito interessante, onde o governador Wilson Witzel tomou a frente, está junto dos demais governadores de estado, articulando no Senado e na Câmara Federal para possibilitar com que as dívidas sejam renegociadas, os estados possam captar recursos fora do país com juros mais baratos e sobrar recursos para investimento dentro dos estados. Com isso a União ganha, os estados ganham, é uma proposta que está no Senado, que em breve deverá ir para a Câmara, e o trabalho que o governador vem fazendo é justamente pedir ao Congresso agilidade, porque isso é muito importante para a nossa população. Então, o trabalho do governador eu tenho acompanhado de perto, ele está de parabéns. A segurança no estado ela tem melhorado, a sensação de segurança tem melhorado a cada dia. E, além disso, as outras pastas ele tem trabalhado de forma muito eficiente e eficaz, sobretudo nessa articulação com o Congresso Nacional para benefício do Estado. Inclusive, eu vou até pedir licença a você para fazer aqui passar uma informação aqui em primeira mão, né, que eu acabei de receber aqui enquanto eu estava falando com você. Tem uma carta, né, que vai ser discutida, inclusive, hoje, à tarde. Há um convite para toda a bancada federal estar presente para poder discutir, logicamente em local aberto, para não haver aglomeração. Infelizmente eu não vou poder estar presente já por compromissos assumidos, mas vai ter uma reunião de toda a bancada na capital às 16 horas, a respeito de uma carta dos governadores ao governo federal, subscrita por diversos governadores, né, pedindo medidas emergenciais ante a crise sanitária e econômica. Então, aqui tem uma série de medidas, como aporte de recursos para alta complexidade em razão de R$ 4,50 per capita, suspensão pelo período de 12 meses do pagamento da dívida dos estados com a União, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, viabilização emergencial de recursos livres nas unidades federadas, visando melhorar a capacidade financeira dos entes, imediata aprovação do PL 149, que é a mudança do regime de recuperação fiscal. Então tem uma série de medidas, o Fórum Nacional de Governadores tem uma série de medidas que está sendo encaminhadas ao governo federal, ao presidente da República, está aqui subscrito por quase que a totalidade de governadores da nossa unidade de federação, do nosso país. E vai haver uma discussão da bancada federal hoje às 16 horas. Eu, infelizmente, por compromissos já assumidos aqui, não conseguirei estar presente, mas irei acompanhar, passando aqui em primeira mão para você, essa reunião com diversas solicitações. Então, o governador tem se mostrado muito preocupado, além de preocupado, praticando ações em benefício de toda a sociedade fluminense. Antes da gente ir ao intervalo, ainda tem um tempinho aqui para esse segmento, para a gente falar, então, da política local.
Tem duas perguntas, duas colocações aqui no nosso WhatsApp. Sim. Que, aliás, tem uma participação sempre muito interessante. Bom, primeiro o nosso Maurício Furel Batista, de vez em quando ele pega no meu pé no Facebook, mas tudo bem. Gente boa e é nosso parceiro aqui. Sim. O coronavírus não é esquerda, direita, nem tampouco centro, de modo que as atitudes do presidente, ele diz que não condiz com uma autoridade máxima do Brasil. Às vezes realmente são. Perfeita análise o que eu falei, inclusive, na minha fala, reforçando o que o Maurício está falando. Nós, neste momento, não temos que trazer bandeira nenhuma ideológica. A nossa bandeira tem que ser o povo brasileiro, a saúde do povo brasileiro. Indiferente de quem defende bandeira de esquerda, de direita ou de centro, temos que estar todos unidos, opositores, de base, todos unidos em defesa da nossa população, preservando a saúde e a vida dos brasileiros. Bom, e uma outra colocação também aqui no nosso streaming, no nosso admirado, querido professor e reitor da UENF, Raul Palácio. Sim, professor Raul, tive a oportunidade de estar com ele lá no nosso gabinete lá em Brasília. Ele diz assim: em momentos de coronavírus não parece lógico, e eu concordo com ele, atacar a ciência e a pós-graduação das universidades. Até porque a gente sabe da importância muito ao contrário, Marcos. Nós temos que utilizar a inteligência e investir, né, em ciência e tecnologia, e eu conversei justamente sobre isso com o professor, né, nós pegarmos todos os trabalhos acadêmicos, as teses de mestrado, de doutorado, e quando os políticos começarem a tratar, né, a comunidade acadêmica com mais respeito, mais deferência e utilizando-se do conhecimento que eles têm produzido em favor da nossa sociedade, cada vez mais a gente vai entregar um produto melhor para a nossa população. Então eu defendo muito isso, que é a aproximação da classe política com a academia, né, fazendo com que a utilização dos conhecimentos já adquiridos pela academia subsidiem as decisões políticas e entregando um serviço melhor para a população. E ele cita que o MEC decretou um cancelamento de até 40% de bolsas de mestrado e doutorado. Isso é uma medida que deva ser tomada, a gente tem que fazer justamente um passo atrás, tem que fazer justamente o contrário. Outra pergunta aqui interessante é uma colocação também é nosso ouvinte, o João Marcelo Sá, sempre muito atento aqui ao nosso trabalho. Ele fala o seguinte: ele gostaria de saber se a gente tem alguma base, ou no caso que você falou, nós citamos aqui em outros programas, de que o humorista teria sido contratado. Não sei se não sei informar, eu sei que ele apareceu. Ele apareceu lá. Ele apareceu na porta do Planalto, né, e com a faixa presidencial, segundo informações, né, ditas pela própria imprensa, que foi determinação do próprio gabinete da presidência para que ele respondesse às perguntas do PIB. Pois mas a gente não sabe disso, porque aqui aí ele pergunta, mas aí também, João Marcelo, você está querendo ser mais realista que o rei. O humorista está fazendo seu trabalho, que tem uns domingos na Record, não era bom averiguar, será que tem contrato, qual foi o cachê? Fica difícil se investigar nisso, né? Mas é algo mais complexo. O presidente Bush, George W. Bush, o filho, né? Fez um jantar para a imprensa lá na Casa Branca, que é famoso, né, todos os anos e tal, e levou um humorista, que é um dos maiores, ele já faleceu muito jovem até. O cara é um gênio, foi o maior imitador que eu vi alguém ter, e ele fazia, que ele tinha um sujeito que trabalhava com aquelas próteses de teatro, de rosto. Então ele ficava extremamente parecido com o George Bush, e ele fazia do Obama, fez de todo mundo esse cara. E os dois fizeram o discurso ao mesmo tempo. Foi muito engraçado, né? Porque o George Bush falava uma coisa e ele retrucava. Mas ali foi uma festa, não foi colocar o humorista para dar uma entrevista.
em lugar do presidente. E também tem que averiguar para ver se foi isso de fato que aconteceu, né? Ótimo, ótimo. Bom, agora sim, olha, são 8h17, nós vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, então, a gente faz peço ao Marcão para fazer uma análise de toda a situação do município. Perfeito. E no finalzinho a gente faz o pinga-fogo, tá bom? Tá. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.